Você já lidou com o comportamento do seu filho como se ele fosse um mini adulto? Eu já. Segue comigo que eu vou te explicar o que eu chamo aqui de criar um mini adulto. Criar um mini adulto. Isso acontece quando a gente responde ao comportamento da criança sem entender ou respeitar ali a maturidade, o processo de desenvolvimento dela. Quando que isso acontece? Bom, assim que a criança começa geralmente a se manifestar, né, as suas vontades, ela começa a explorar, a experimentar o mundo do jeito dela, é claro, né, colocando as coisas na boca, gritando para ouvir a própria voz, derrubando, puxando coisa, fazendo aquele mini caos. E o que acontece às vezes? A gente, como pai, sem perceber, passa a lidar com alguns comportamentos como se a criança tivesse já a mesma bagagem de comportamento de um adulto, a mesma forma de pensar que um adulto. Isso ocorre geralmente por a gente levar em conta crença de outras pessoas ou aquelas crenças populares aí que estão super enraizadas na nossa cabeça. Então, para simplificar, deixa eu usar um exemplo aqui de casa com o Bernardo, que vai ficar mais fácil de entender o que eu estou falando, o que eu estou chamando aqui de criar um mini adulto. Lá pelos 6, 7 meses, o Bernardo ele começou a lançar os objetos no chão. Né? Ele pegava do alto da cadeirinha dele lá e lançava o objeto no chão. Ele achava isso super engraçado e pedia de volta o objeto e lançava de novo. Uma brincadeira ali que só ele entendia. Eu também achava super engraçado, então eu entrava na brincadeira, pegava o objeto, dava para ele, lançava de novo e ficava aí por horas. Até que um dia alguém viu essa cena, né, e me falou, brincando, super na boa, assim, olha só, né, que safado, fazendo você buscar o brinquedo para ele. E pronto, né? A partir dali eu fiquei com aquilo na cabeça. Poxa, o moleque já tá me manipulando, ele nem saiu das fraldas ainda, já tá fazendo eu buscar o objeto para ele. E cara, se fosse para manipular, o fato é que ele teria conseguido facinho, porque eu não parei de alcançar os objetos para ele mesmo depois disso ficar ali batucando na minha cabeça. Mas é aí que uns poucos dias após este evento, eu parei, né, para observar o Bernardo brincando sozinho no chão. E o que ele faz? Ele pega o brinquedo, balança, joga para frente dele, faz um esforço danado para pegar aquele objeto de novo e de novo balança, joga para frente dele, faz de novo um esforço danado e assim ele ficou repetidamente nessa brincadeira aí, nesse experimento que ele fez uma dezena de vezes, achando tudo muito engraçado. Ou seja, o Bernardo não estava se comportando como um mini adulto e me manipulando, mas sim brincando, experimentando algo que para ele era novo, a sensação de lançar o objeto, o barulho que o objeto faz ao bater no chão, essa dinâmica do brinquedo, fazer barulho, rolar. E se eu tivesse reprimido isso, era uma experiência, né, do processo ali de aprendizado, de descoberta dele, que tinha ido para o brejo. Claro, pessoal, esse é um exemplo simples, né, mas eu posso trazer aqui outras crenças super enraizadas, né, eu acho que cada uma aqui daria um episódio inteiro do Dojo de Paz, que faz com que a gente acabe tratando a criança como um mini adulto. Então eu vou citar mais alguns aqui, né? A birra, que na maioria das vezes é falta de maturidade emocional da criança, né? E a gente trata como se ela quisesse nos envergonhar na frente dos outros. Outro exemplo, sono. A criança precisa dormir em outro quarto a partir dos 3 meses, porque assim ela já se acostuma a ser independente. Cara, essa criança tem 3 meses, né? E que ela precisa de vínculo, de se sentir segura. E a gente quer colocar no quarto para que ela já tenha autonomia, né? O que é uma habilidade, uma característica de um adulto. Outra questão, compartilhamento, né? A criança não compartilha brinquedo no parquinho. Ah, então ela é individualista, ela vai ser um adulto individualista. Quando na verdade a criança tem ali o seu tempo, onde ela começa a socializar, ela começa a entender que ela pode repartir os brinquedos. Então é super natural ter uma fase que ela não partilha. Mais uma coisa, criança pequena que quer muito colo. Então é uma criança mimada, né? Vai ser um adulto mimado, vai querer colo com 18 anos na cara. Quando, de novo, dependendo da idade dessa criança, ela quer ali o afeto, ela quer estar perto do pai e da mãe.
Então tá vendo como a gente espera muito comportamento que é de um adulto se manifestar numa criança, né, que não tem essa maturidade, que está com seu cérebro em desenvolvimento. Então muitas vezes a gente leva até para o lado pessoal, né, o comportamento dela. Ah, ela está me manipulando, ela está me fazendo passar vergonha. Bom, e qual que é o problema com esse tratamento aí mini adulto? O problema é justamente, né, que ele não respeita o desenvolvimento neurológico e as habilidades comportamentais que estão se desenvolvendo naquela criança. Então, a criança, ela não nasce com a estrutura cerebral pronta, né? Ela não nasce com o cérebro pronto. Durante a primeira infância, ali, o período de 0 a 6 anos, que o cérebro ele, literalmente é um canteiro de obra. Né? 90% das conexões cerebrais são feitas até os 6 anos de idade. Então, a cabeça da criança está uma bagunça mesmo, tem muita coisa ali se formando. Então, imagina, uma criança nessa idade, ela não tem as ferramentas necessárias para ter um comportamento de um adulto, para manipular, para fazer para te provocar e por aí vai. Tudo que ela mais precisa para que saia ali um cérebro saudável, um cérebro bem desenvolvido desse canteiro de obras que é a primeira infância, é afeto e estímulo ali na dose certa. Tratar o comportamento como um mini adulto muitas vezes vai acabar podando aí algumas oportunidades que você teria de criar vínculo e segurança para essa criança. Então hoje era isso. E aí, tu lembrou aí de alguma ocasião em que você lidou com seu filho ou outra criança como se ele fosse um mini adulto? Espero que tenham gostado do episódio, mandem seus comentários, um abraço e até a próxima.